Se você assistiu Brasil e Japão, não esquece. Segundo tempo, jogo empatado 1-1. E aos 40 minutos, Martinelli vai disputar uma bola, leva uma cotovelada em cheio no rosto e cai segurando o olho. Ele sai de campo com o olho esquerdo inchado, um hematoma um pouco feio. Parecia que o dia dele tinha acabado ali, né? Mas futebol é futebol. Ele volta e aos 50 do segundo tempo, no último suspiro, recebe de Bruno Guimarães e faz o gol da virada do Brasil. 2-1, classificado para as oitavas de final, contra a agora já conhecida Noruega. Herói. É uma história linda, até de superação. Mas eu, como oftalmologista, assisti aquele lance com o coração na mão, por um outro motivo. Uma pancada dessas no olho nem sempre termina com um gol e um abraço. Às vezes ela termina numa emergência. E o futebol tem uma história que prova isso como nenhuma outra. Eu sou Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Este é o podcast Marco Negreiros, com ciência, casos clínicos, saúde visual sem complicação. E hoje, em plena Copa do Mundo, a gente vai falar do trauma ocular no futebol, da história emocionante do Tostão, aos sinais que todo torcedor deveria conhecer. Sejam muito bem-vindos. E tem um detalhe nessa vitória que me arrepiou. O Brasil ele bateu o Japão em Houston, no Texas. Então vamos lá, guarda essa cidade, Houston. Porque foi exatamente ali, em Houston, mais de 50 anos atrás, que um dos maiores craques da história do futebol brasileiro salvou a visão de um olho para poder entrar em campo e nos dar uma Copa do Mundo. 57 anos separam duas histórias. Na mesma cidade, em 2026, Martinelli leva uma cotovelada no olho e consegue classificar o Brasil. Em 1969, Tostão, um dos grandes jogadores do esquadrão, salva o olho em Houston para ser campeão em 70. O futebol às vezes escreve roteiros que a gente não teria coragem de inventar. Vamos a 1969. Tostão, o gênio do Cruzeiro da seleção, era um dos jogadores mais importantes do Brasil que se preparava para a Copa de 70, no México. Naquele ano, ele levou uma bolada em cheio no rosto. A força do impacto da bola no rosto, a queima-roupa, ela é muito grande. E o olho dele pagou o preço. O diagnóstico foi um dos mais temidos da oftalmologia, descolamento de retina. E aqui vale a pena entender a gravidade, tá? A retina é aquela camada finíssima que forra o fundo do olho como um papel de parede. E é ela que capta a luz e transforma em imagem. É o filme da câmera, literalmente. Quando essa camada se solta da parede de trás do olho, ela para de funcionar, bem na região que descolou. Se nada for feito, o descolamento avança e a visão daquele olho se perde. Muitas vezes de forma definitiva. Para um jogador de futebol é o fim. O Brasil de 70 seria perder uma peça insubstituível a poucos meses da Copa. Naquela época, a cirurgia de retina era coisa de altíssima complexidade e pouquíssimos lugares do mundo faziam bem. Tostão foi orientado a operar nos Estados Unidos e escolheu um hospital em Houston, no Texas, hospital metodista. A cirurgia durou mais de 3 horas e meia. E aqui um ponto que enche a gente de orgulho. Quem operou Tostão foi um médico brasileiro, mineiro, o Dr. Roberto Abdala Moura, natural de Araguari, que atuava nos Estados Unidos e tinha então 34 anos de idade. A recuperação foi tensa, com direito a uma inflamação preocupante meses antes da Copa do Mundo. Mas deu tudo certo. Tostão se recuperou, foi para o México e brilhou. Foi um dos cérebros daquela seleção de 70, considerada por muitos a melhor seleção de todos os tempos. Foi a campeã, foi a que trouxe o nosso tricampeonato. É importante dizer o outro lado, né? Anos depois, em 73, um novo descolamento no mesmo olho acabou encerrando a carreira dele precocemente, aos 26 anos de idade. Tostão pendurou a chuteira cedo, e no roteiro à altura da sua inteligência, foi estudar medicina, se tornou médico, além de um dos maiores cronistas do futebol. Vamos entender melhor essa doença que marcou a vida do Tostão, tá? Porque ela não é exclusiva de atleta. Ela pode acontecer com qualquer um, e o trauma é só uma das causas. Imagina o olho como uma câmera. Lá no fundo, forrando a parede interna, está a retina, capturando a imagem. Entre a retina e o centro do olho
existe um gel transparente, que é o vítreo. Uma pancada forte pode fazer esse gel puxar a retina e rasgá-la. E esse rasgo entra o líquido que vai descolando a retina da parede, como uma bolha atrás de um papel de parede. A partir daí, é uma corrida contra o tempo. Enquanto a retina está solta, ela não recebe nutrição direito e as células vão morrendo. Quanto mais tempo descolada, e principalmente se atingir a mácula, que é o centro da visão, menor a chance de recuperar a visão fina, mesmo com cirurgia. Por isso que o descolamento de retina é uma emergência oftalmológica. Não é marca uma consulta semana que vem. É ontem, é hoje, gente, é rápido. Mas doutor, como que eu vou reconhecer? O descolamento de retina, felizmente, ele costuma avisar. Guarde esses 4 sinais porque eles valem ouro para você, tá? Para você, para o seu filho, para qualquer pessoa que leva uma pancada no olho ou até sem trauma nenhum. Esses são sinais clássicos. Primeiro, flash de luz, como pequenos relâmpagos ou clarões no canto da sua visão, principalmente no escuro. Segundo, o aparecimento repentino de muitas moscas volantes. Sabe aqueles pontinhos pretos? Teias ou fiapos que flutuam na sua visão? Então, todo mundo tem um pouco disso. O sinal de alerta é quando aparecem muitas, de uma única vez. Terceiro, e o mais clássico, uma sombra escura, como uma cortina, uma parede que desce ou sobe e vai cobrindo parte do seu campo de visão. E quarto, uma perda súbita de visão, sem dor. É importante frisar, tá? O descolamento de retina geralmente não dói. As pessoas esperam justamente porque não dói. E esperar é o principal erro. Se você tem qualquer um desses sinais ou sintomas, com ou sem pancada no olho, você tem que procurar um oftalmo ou um pronto-socorro de olhos no mesmo dia. Então, esse é um caso mais famoso, mas está longe de ser o único, tá? O trauma ocular é um velho conhecido nos gramados. O atacante Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, quase teve a carreira interrompida depois de uma bolada no olho direito. Ele acumulou nada menos que 5 lesões diferentes naquele olho, incluindo uma ruptura de retina, rompimento de vasos sanguíneos e problemas no nervo óptico da mácula. Foram meses de incerteza controlando as hemorragias, o edema, até conseguir voltar a jogar. No futebol feminino, uma jogadora portuguesa, Jéssica Silva, precisou parar após uma forte bolada no rosto que causou uma hemorragia ocular afetando a retina. São histórias diferentes, com o mesmo recado. O olho é uma das partes mais expostas e mais delicadas do atleta. Uma bola chega a mais de 100 km por hora num chute forte. Uma cotovelada, numa dividida, concentra uma força enorme numa área pequena. E o olho não tem osso na frente para proteger, só as pálpebras. Quando o olho leva uma pancada, pessoal, o estrago pode ter vários nomes. Vale conhecer os principais. O mais comum e o mais leve é o hematoma ao redor do olho, o famoso olho roxo, né? Como foi o caso do Martinelli. Ele costuma ser só na pálpebra e na pele e melhora sozinho, tá? Mas ele pode esconder coisas mais sérias para dentro. Uma delas é o ifema, sangue dentro do olho, na frente da íris. Isso exige avaliação médica. Outra é a fratura do assoalho da órbita, osso fino bem embaixo do olho, pode ceder com o impacto e às vezes prende o músculo causando uma visão dupla. E no fundo, os traumas de retina, a hemorragia e o próprio descolamento. Por isso a regra de ouro, tá? Todo trauma no olho que vem acompanhado de mudança na visão, dor importante, visão dupla ou aquele olho roxo com sangue por dentro, precisa sim ser visto por um oftalmologista. O hematoma pode ser só um susto, mas quem diz isso é o exame, não é o seu palpite. Bom, agora a boa notícia, e ela é grande. Se o Tostão vivesse esse drama hoje, a conversa seria bem diferente. A cirurgia de retina evoluiu de forma extraordinária desde 70 para cá. Hoje, a gente tem técnica moderna com uma altíssima taxa de sucesso quando o diagnóstico é feito a tempo. A tecnologia melhorou, o que não mudou foi a importância do tempo. Então, o que fazer diante de um trauma no olho, pessoal? Se tem um corte ou o olho parecer perfurado, você não vai apertar, você não vai lavar com força, não vai tentar tirar nada. Você vai proteger e vai para o pronto-socorro. Se foi uma pancada fechada, com olho roxo, a visão está normal, para os sinais de alerta, obviamente, porque o descolamento pode aparecer depois.
E se surgir qualquer flash, cortina, mosca volante ou queda de visão, virou emergência. No mesmo dia. Nunca pode esfregar um olho que acabou de sofrer um trauma, tá? Por que isso importa para você? Talvez nunca vá pisar num gramado de copa. Sabe por quê? Porque o trauma no olho não é só de jogador. Ele acontece na pelada de domingo, no vôlei, no squash, no paintball, com a rolha do espumante, com o elástico que estica e volta, com a criança brincando. As regras são as mesmas. Proteção quando o risco é alto e atenção total aos sinais depois de qualquer pancada. O olho que o Tostão quase perdeu é o mesmo olho que você usa agora. E já que é Copa, domingo tem oitavas de final, Brasil e Noruega, lá em Nova Jersey, e a nossa chance de seguir sonhando que o Martinelli, de olho recuperado, e a rapaziada faça uma festa. Seguimos juntos, pessoal, de olho no Hexa. Aquele lance do Martinelli, que começou com um susto no olho e terminou com um gol, é um bom símbolo de tudo isso. Deu certo, foi um toma, graças a Deus, mas o Tostão nos lembra que poderia ter sido diferente. E que quando é diferente, o que separa a visão preservada da visão perdida é uma única coisa. É o tempo entre a pancada e a decisão de procurar ajuda. O atleta tem um departamento médico do lado. Você tem a informação que acabou de ouvir, super qualificada. De novo, no trauma do olho, quem decide o jogo é o tempo. Eu sou Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare, e eu queria agradecer pelo seu tempo, por ouvir esse episódio e pedir, curta, compartilhe esse episódio com aquele amigo que ama futebol, que está vivenciando a Copa do Mundo. E vamos juntos torcer pelo Hexa e até a próxima semana com temas relevantes em saúde visual para você. Tchau, tchau! E se você quer cuidar melhor da sua visão no dia a dia, eu recomendo 2 caminhos simples e acessíveis. O primeiro é baixar o Oculy, nosso aplicativo gratuito. Nele você tem acesso a todos os seus laudos e exames oftalmológicos, sem risco de perder sua receita de óculos ou esquecer aquele colírio prescrito pelo seu médico oftalmologista. Consegue agendar e reagendar consultas. O Oculy também oferece descontos em mais de 3.000 óticas parceiras, para você economizar na compra do seu óculos, lente e armações. E quando for ao seu oftalmologista, diga: doutor, quero meus exames no Oculy. E se você precisa agendar uma consulta com o oftalmologista de forma rápida, com ou sem plano, acesse a Agenda Oftalmo. Lá você encontra profissionais qualificados, altamente especializados, com horários disponíveis e atendimento perto de você. E não é só para consulta, para cirurgia também. É tecnologia para facilitar o cuidado com seus olhos. Acesse agora agendaoftalmo.com.br ou procure pelo Oculy na sua loja de aplicativos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com quem também precisa ouvir sobre saúde visual. E se tiver dúvidas ou sugestões de tema, deixa nos comentários. Esse espaço é para a gente aprender junto e cuidar melhor da nossa visão.